Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Cristina Long. Tô aqui com meu gatinho, um dos meus gatinhos, ó, mostrando pra vocês. Eu tenho 3 gatinhos. Vamos lá, gente. Eu vim contar um caso de fobia social que eu atendi lá na Oca Shalom. O caso de uma moça que não conseguia fazer nada. Ela não conseguia sair, conversar. Ela estava extremamente depressiva, extremamente chateada. E o diálogo que ela tinha era um diálogo onde ela dizia constantemente assim que ninguém gostava dela, que as coisas não davam certo e ela tinha muito medo. Esse medo veio de um trauma que veio lá de uma questão que aconteceu na vida dela, na adolescência, infância para adolescência, que travou ela. Depois daquilo, por mais que racionalmente ela quisesse, por mais que racionalmente ela tentasse, ela não conseguia. Ela sempre travava. E ela estava desesperada, porque ela já tinha buscado várias formas de tentar resolver isso e ela só tinha conseguido um pouquinho. Então eu atendi ela, primeiro fiz uma consulta com ela, trabalhei com a minha técnica e aí eu convidei ela para fazer a nossa cerimônia lá na Oca Shalom com a ayahuasca. E nesse caso foi indicado porque eu percebi que ela precisava olhar com outros olhos para aquilo que aconteceu, para a situação toda, e ela estava muito resistente. Então eu fiz toda uma condução, eu e o Toninho ali no dia com ela, para que ela ficasse no mínimo, né, o mínimo confortável ali para começar o processo. E quando ela chegou, gente, ela não se socializava, ela achava que todo mundo estava olhando para ela. A gente tirava o olho dela um segundo, ela já estava ali num cantinho. Ela realmente tinha um grande trauma. E o processo dela foi bem intenso, nós cuidamos muito dela, nós conduzimos toda a sessão ali para ela ter o máximo de conforto e principalmente para ela soltar aquilo que ela precisava soltar. E ela conseguiu. Ela me olhava depois da sessão, que ela falava assim, eu não acredito que eu consegui olhar, né, que eu consegui enxergar por outro ângulo. Agora tô vendo meu cabelo tá uma bagunça. E foi assim fantástico. E eu acompanhei essa moça durante algumas semanas. Ela voltou mais 2 vezes na OCA para terminar o processo. Casos assim, a gente trabalha entre 3 e 5 sessões ali. E ela virou uma outra pessoa, simplesmente. Ela falou, Cris, é incrível, eu sou outra pessoa. Eu já não tô mais nessa ideia, né, com essa ideia de que as pessoas podem me machucar, que elas podem fazer algo comigo. Ela aprendeu a se soltar, ela aprendeu a se colocar, a se expressar. Ela virou uma outra pessoa. Até o jeito de se vestir dela mudou. Então esse é só um exemplo do quanto pessoas que estão encolhidas, que estão traumatizadas, que estão com muito medo da vida, é, quando essas pessoas passam pelo processo, elas conseguem soltar. Porque olha só que interessante, aquilo que prende uma pessoa tem relação com uma vivência que ela teve. Toda essa vivência que a pessoa teve, que foi dolorosa, ela não quer sentir de novo. Então, qual é o recurso comportamental que a pessoa utiliza, a estratégia? É se afastar, é ter a certeza que aquilo não vai acontecer de novo. Então, como a pessoa faz para que aquilo não aconteça de novo? Ela evita tudo, ela evita tudo. Então, é uma estratégia emocional que a pessoa utiliza. E quando chega lá na Oca Shalom, esses casos, chega muito casos de depressão, casos de pessoas que têm questões com vícios, pessoas que têm ansiedades, pessoas que querem resolver essas questões emocionais mais sérias, né, que impactam mesmo a vida, que fazem a pessoa não ter uma vida normal, a pessoa realmente tem grandes impedimentos por causa disso. Quando chegam lá na OCA esses casos, eu e o Toninho, a gente olha, a gente faz muitas perguntas, a gente faz uma entrevista antes, dependendo da situação, eu faço até uma consulta antes com a pessoa, para que a gente entenda como que a gente vai fazer ali a transformação acontecer. Então, durante o processo, a pessoa tem várias fases, e quando ela está na fase que a gente chama de abertura, né, que é a fase onde a glândula pineal está aberta, então o subconsciente está aberto, então ela está totalmente apta a receber novas informações. Nessa hora, eu e o Toninho, a gente trabalha com
a condução mesmérica, através também da hipnose, onde a gente conduz ali para a pessoa um novo pensamento, uma nova sensação, e eu faço a pessoa se soltar daquilo. E é muito interessante, porque a pessoa fala, caramba, né? Eu não achava que seria possível. Essa moça mesmo me falou, Cris, eu achava que não tinha jeito, eu achei que não tinha solução para minha vida. Ela achava mesmo, ela tentou inclusive é, recursos muitos recursos que não deram certo. Então, esse é só um exemplo, gente, do quanto a condução terapêutica com a ayahuasca vale assim muito a pena, e eu costumo dizer que equivale a várias sessões de terapia, anos de terapia, porque uma pessoa assim, para ela se soltar terapeuticamente, e nada contra a terapia, tá, gente? Eu sou terapeuta. A pessoa às vezes leva sessões e meses, e isso é muito dolorido. Com a condução terapêutica e a ayahuasca, é feito de uma vez, né? E aí a pessoa solta. Então é um processo de transformação profunda, de transformação permanente, onde a pessoa realmente consegue soltar os velhos hábitos, aquele comportamento que não funciona mais, aquelas sensações, os ressentimentos, né? Aquela pessoa que está muito ressentida, que ficou sentindo de novo. O ressentido, ele sente de novo, de novo, de novo, de novo aquilo, ele vive naquele looping de novo, e ele quer, no fundo ele quer se soltar daquilo, mas ele acha que ele tem que resolver aquilo, então ele fica ali no mesmo processo, naquele disco quebrado. E quando a pessoa ela consegue entender que ela pode ser outra pessoa, né, em termos comportamentais, ela pode sim conquistar uma vida diferente, ela pode sim ir além, tudo muda, né? As paredes se abrem literalmente, né? Metaforicamente falando, e a pessoa consegue entender que ela não tá presa, ela consegue entender que pode ir muito mais além. Então fica a dica aí, se você conhece alguém que precisa muito, passe esse vídeo para a pessoa, né? Manda para aquele amigo, aquela amiga sua que você sabe que tem um problema, porque eu tô há 23 anos trabalhando com terapias. Aliás, eu fiz isso a minha vida toda. E, e eu tenho, assim, um sucesso incrível com a ayahuasca, em termos de velocidade, né, de acerto mesmo terapêutico, de trazer ali para a pessoa o quanto antes aquilo que ela quer. Então, passa aí para as pessoas, porque vale muito a pena. E nós estamos aqui, eu, o Toninho, que é meu outro amigo ali na Oca Shalom, que também é terapeuta, um super terapeuta, e mais toda a nossa equipe, nós vamos ajudar você a resolver o problema que você tem. Então, até mais, gente. Eu vejo vocês lá.